Queridos irmãos e irmãs, convidados, amigos, que estão nessa noite juntos, adorando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor através dos cânticos, e como é bom orar ao Senhor, falar com Ele, e ao mesmo tempo cantar e louvar e ouvir a sua palavra. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Neemias. Por favor, Neemias. Livro de Neemias no Antigo Testamento, último capítulo de Neemias, Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13. Estou concluindo mais uma série em Neemias. Domingo passado concluímos a série em Filipenses. Vamos trabalhar mais um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento ao longo deste ano todo. Hoje, encerrando o livro de Neemias. Neemias capítulo 13. Já estava planejado fazer a exposição desse último capítulo, mas a história nos presenteou com um momento que vale a pena pensar nele nesta semana, e eu quero considerar na introdução dessa meditação um pouco destes fatos que temos visto, como o extremismo vindo à tona. E em tempos que os cristãos precisam usar o seu pensamento, fazer análises apuradas, é necessário, é importante que os cristãos não se tornem massa de manobra. É importante, irmãos. Pode parecer sem sentido o que eu estou falando agora, mas é importante que eu e você pensemos. Quando nós olhamos para uma situação drástica, dramática, como essa que ocorreu na França nessa semana, num primeiro momento a gente vê dois lados. E tendência natural, ficar em um dos dois lados. Tendência natural. A grande massa geralmente vai escolher um dos lados, vai ficar em um dos dois lados. Mas e se houver um terceiro lado? E se houver uma terceira via para pensar? Fatos como este devem nos levar a pensar. Por exemplo, duas palavras: tolerância e intolerância. Se eu perguntar para você, você é alguém tolerante ou intolerante? Provavelmente, se eu perguntasse, fizesse uma enquete mesmo aqui, você é tolerante ou intolerante? Certamente um número maior levantaria a mão para dizer que é tolerante. Porque ser tolerante é mais legal, é melhor. Aparentemente, a tolerância é uma virtude. E a intolerância, não é uma virtude. A intolerância é uma rebeldia. Pois bem, eu vou falar de Neemias, o capítulo 13 de Neemias. O tema da meditação é tolerância ou intolerância. Eu vou falar de 4 coisas que Neemias praticou no capítulo 13 do livro. Ele praticou a separação da nacionalidade do povo de Israel. Ele praticou a restauração da consagração pessoal e cultica. Ele restabeleceu a moral e ele renovou o conceito de família, porque ele foi intolerante. Olha que estranho. Então, ao final dessa pregação, eu vou propor a intolerância. Mas a quê? Eu vou propor a intolerância exatamente aos extremos. A intolerância ao extremismo. E eu estou propondo uma intolerância a estes dois extremos que aconteceram na França nesta semana. E vou, como parte da ilustração dessa meditação, vou ler o que postei, tanto no perfil quanto na página pessoal, nesta semana na internet. Eu faço a pergunta: eu sou Charlie? Eu sou Charlie? Faço a pergunta. Aí eu digo: Paris é Charlie. O mundo é Charlie.
mas eu não sou. Não posso ser algo que vai contra a sensatez, a lógica, a coerência. Penso que ninguém precisa pagar com a vida por uma atitude ou prática satírica, por isso reitero que é um absurdo o que os irmãos franco-argelinos fizeram. São extremistas de um sistema, são criminosos e por isso um perigo para o mundo, eles e os que pensam como eles. Mas isso não torna os cartunistas da revista Vítima dignatários da liberdade de expressão e por isso vítimas únicas do fato horroroso de Paris na quarta-feira. Todos, na verdade, somos vítimas. Somos vítimas quando alguém rompe a barreira da liberdade de expressão, que tem regras baseadas na licitude e conveniência, e avança para a libertinagem anárquica. Isso é um extremismo da comunicação. Pois essa revista faz isso. Somos vítimas quando a reação rompe a barreira da liberdade religiosa, que tem regras baseadas no amor a Deus e ao próximo e na tolerância, e avança para um anarquismo violento e impiedoso. Bem, os terroristas fazem isso. Por isso, penso que todos somos vítimas destes dois extremos. Eu faço a pergunta, até quando? Eles, os extremistas, estão todos mortos. De ambos os lados. Nós ainda estamos vivos. Para ser o quê? Para ser um extremo também. E nessa linha de raciocínio, vou pregar a intolerância contra estes dois extremos, baseado na prática de Neemias e naquilo que ele poderia nos falar. Talvez ainda caiba pensar um pouquinho nesse momento atual vivido pelo povo francês e por extensão a todo o mundo, mas em especial a França. Eu tenho carinho pela França. Talvez o maior carinho venha porque nosso reformador nasceu lá. João Calvino era francês. Mas a França acumula um histórico que nos faz pensar, nos faz refletir. Por exemplo, em 23 e 24 de agosto de 1572, a França, na noite de São Bartolomeu, foi palco de um dos maiores derramamentos de sangue da história. E também era uma atitude de confronto, porque quando os huguenotes quiseram falar da Bíblia, quiseram falar de quem era Deus, quiseram falar de quem era o Senhor Jesus Cristo e quiseram tirar a França de um extremo de negação à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo, milhares foram mortos em Paris. Um ataque protegido pela família real da época. E por conta disso, foi uma matança tão grande que historiadores dizem que os corpos dos cristãos eram jogados nos rios e contaminaram os rios, de forma que a água de Paris se tornou não potável por conta disso. Por que será que aconteceu a noite de São Bartolomeu? Passado algum tempo, bem mais, séculos pelo menos, 1789, a França volta a ser palco de novo da chamada Revolução Francesa, 1789 até 1799. É interessante como começa com Luís XVI, o rei, o monarca, morto no começo, decapitado, e com Robespierre, morto no final, 10 anos depois. Interessante ver como nesse momento, nessa época da história, a França pratica a abolição da monarquia, da aristocracia e também da Igreja Católica dessa época, e troca todo o seu regime de governo por uma república democrática secular, radical, nos termos
liberdade, igualdade e fraternidade. E então, ao final desses 10 anos de uma luta sangrenta, que historiadores dizem que entre 16 e 40 mil pessoas morreram, com um novo golpe, assume o comando um famoso para todos nós, Napoleão Bonaparte. A França hoje é vítima, eu sei que é vítima, mas não podemos ignorar que talvez também seja vítima do que criou. Porque o excesso de liberdade, o extremo da liberdade, sempre terminará na inconsequência. Muito livre, mas muito perigoso. Pois bem, vamos estender esse conceito de liberdade, igualdade e fraternidade tão defendido, tão buscado, tão lutado. Inclusive, a parte boa da Revolução Francesa, quase todos os sistemas democráticos vêm destes ideais de lá. Mas quando os limites não são observados, quando as ações não têm uma noção baseada na licitude, na conveniência, na sensatez, na lógica, na coerência, você pode acreditar, a inconsequência determinará um fim. Nós estamos vivendo um tempo que talvez é este tempo, talvez vivamos este tempo, entre outras coisas, por causa de uma tolerância aos extremos. Lá no final da meditação, eu vou procurar aplicar isso às nossas vidas. Irmãos, qual é o limite da nossa tolerância ao pecado que habita em nós? Qual o limite da tolerância ao mal feito a Deus constantemente? Eu vou relembrar esse assunto lá no final. Por isso quero começar pregando a intolerância aos extremos. E parece que foi isso que Neemias fez. Veja os primeiros versículos, o versículo 1, 2 e 3 de Neemias, capítulo 13. É o último ato de Neemias, porque Neemias já havia reformado o muro, reformado a cidade, estava reformando agora a família, o culto, e daria por terminada a sua obra em seguida. Naquele dia, está escrito em 13:1, Neemias 13:1. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão, para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Versículos 1 a 3. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Irmãos, neste momento, Neemias propõe e age dessa maneira. Israel tem que ser Israel. E faz essa separação de nacionalidade. Eu chamo isso de lei anticorrupção. Lei, é claro que hoje corrupção para nós tem muito mais a ver com a política, tem muito mais a ver com os desmandos, tem muito mais a ver com a ilicitude dos nossos representantes. Mas neste momento, Neemias precisa de uma lei anticorrupção para que o plano de reformas continue em execução. Qual é o plano de reformas? As promessas que o povo fez no capítulo 10. Você não precisa abrir nesse momento, mas eu já preguei aqui o capítulo 10 de Neemias. O povo volta no passado e recorre à história e encontra Deus na história e encontra o seu poder na história desde Adão até Neemias. Encontra um Deus poderoso que ama o seu povo verdadeiramente, que assiste o seu povo nas suas necessidades. Eles louvam a Deus por isso. Mas aí, quando olha-se para Deus, não dá para olhar Deus e nos isolarmos dessa visão. Então o povo se vê também. O povo olha Deus
fiel, perfeito, santo. Vamos ver como é que nós reagimos a esse Deus tão maravilhoso? Reagimos assim, não ouvimos os seus mandamentos, nos afastamos das Escrituras, não lemos mais os textos bíblicos. Deus continuou a levantar profetas e continuou a levantar homens para guiá-los e levantou constantemente. Como é que a gente reagiu? Vamos pensar na história. Como é que a gente agiu em relação aos maiores profetas que nos falaram de Deus? Matamos. Mas matamos os profetas. Como podemos ser tão maus? Assim é Deus e assim somos nós. Todo o capítulo 10 é uma consideração. Quem é o nosso Deus e quem fomos nós? Ao final eles dizem, não é possível nós continuarmos assim com Deus. E propõem então um acordo e assinam. E vai assinado por príncipes, por líderes, até os porteiros, por todos. Firmado o acordo, é assim que nós vamos viver. Agora Neemias começa a pôr em prática a intolerância aos extremos. E este era um extremo. Havia uma ordem, e a ordem era para que o povo do Senhor fosse povo do Senhor. Não se unisse aos moabitas e não se unisse aos amonitas. Você não precisa abrir, mas está lá em Deuteronômio 23. Moisés explicou claramente. Eles não agem com lealdade com vocês, porque por não agirem com lealdade com vocês, farão maldade com vocês. E por conta disso, foi pedido que não houvesse essa união. Então, só tinha um jeito. A lei anticorrupção pregava, sim, a separação de ordem religiosa. O problema era o risco do culto ser corrompido. O problema era o risco dessa adoração ao Senhor ser corrompida. E aí Neemias estabelece essa lei, que eu chamo de lei anticorrupção, a separação da nacionalidade de Israel. O versículo 3 é claro. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Num primeiro momento, isso parece um exagero. E é uma intolerância. Acontece que o ajuntamento misto era um extremo que precisava ser combatido e só poderia ser combatido com a limpeza da palavra, pela palavra, usando a palavra. Agora vamos à frente. Tolerância então ou intolerância? Aos extremos, intolerância. Veja que os versículos 4 a 14 vão falar. Porque Neemias vai falar agora, vai tratar agora da consagração, da restauração da consagração. Porque um extremo havia entrado, e vocês vão ver como é que estava se tratando do templo nessa época. A casa do Senhor nessa época, o local de onde Deus falava, e era considerado o coração do povo de Deus. Veja como estava sendo. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Esse nome, Tobias, é um perigo aqui no livro de Neemias. Sambalate também, Gesem também. E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. É o segundo período do governo de Neemias. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam,
De maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias o sacerdote, Zadok o escrivão, e dentre os levitas Pedaías como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou que repartissem as porções para os seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Novamente, meus irmãos, eu vou dizer que Neemias foi intolerante. E foi intolerante com uma coisa que nesse tempo seria a secularização. Se Neemias tem uma primeira lei anticorrupção, Neemias também tem uma outra lei, a lei antissecularização. A possibilidade de secularizar a casa do Senhor de tal maneira que Tobias passou a morar no lugar que era exatamente o local da fidelidade. Note sempre que no Antigo Testamento, o ponto alto do relacionamento de Deus com o seu povo não é a presença no ato religioso, mas é o coração. Hoje pela manhã foi trabalhado nesse texto. Este povo me honra com os lábios, ou seja, estava todo lá, mas o coração está longe de mim. E por causa disso é que Neemias trabalha esse ponto tão significativo. A casa do Senhor estava em desordem. A casa do Senhor já não era objeto de preocupação. E se a casa do Senhor, neste momento, não era objeto de preocupação do povo, Deus não era objeto de preocupação do povo. Então Neemias baixa um novo decreto, e isso tem a ver com uma promessa que eles fizeram também. No capítulo 10, você não precisa abrir, mas eu tenho aqui o texto. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes. As câmaras da casa do nosso Deus. Mas Tobias está morando na câmara. Então Neemias literalmente expulsa tanto Tobias quanto todos os seus móveis e utensílios e restabelece algo que neste tempo era de singular significado. Neemias restaura assim a ordem cultica, porque neste momento, neste tempo da história, a ordem cultica estava extremamente atingida por um extremo chamado de secularização. A situação com os levitas, cada um se importava só com si, a ponto de os levitas, aqueles que não tinham herança na terra, aqueles que estavam trabalhando o tempo inteiro e servindo ao Senhor mais do que qualquer outra das tribos, passou necessidade. Tanto é que cada um fugiu, diz o texto, porque a insensibilidade era de tal maneira que eles não se importavam com os levitas fugindo, e não tendo mais o louvor, o cântico, a apresentação musical. E então Neemias, de maneira intolerante a esse extremo, restabelece a ordem cultica. Volto à pergunta, irmãos: tolerância ou intolerância? Politicamente correto, todos querem ser tolerantes. Só que politicamente correto, debaixo da tolerância, há um risco infinito de fecharmos os olhos para coisas que não deveríamos fechar. E a tolerância a absurdos que se infiltram constantemente no meio do povo de Deus, a começar pela família, geram e cada vez mais fragilizam o povo do Senhor. Quando quisermos encontrar a causa disso, na maioria das vezes, vamos encontrar a causa nos pais, muito tolerantes. Vou para o ponto 3.
que é do versículo 15 ao versículo 23. Do versículo 15 ao versículo 23, Neemias vai nessa luta dele, nesse trabalho, nessa prática de reforma, Neemias restabelecerá a moral. Nesse ponto eu estou chamando de restabelecimento da moral, o restabelecimento do cumprimento de um dos mandamentos, que era o do descanso. E de novo estou falando, neste momento era o sábado, e era o sábado mesmo. Novamente, hoje pela manhã foi explicado a grande diferença entre o sábado no Antigo Testamento e o Shabat no Novo Testamento, o sábado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, trabalhar 6 dias, descansar 1. No Novo Testamento, descansar o primeiro, trabalhar o resto da semana. Chegou-se a usar a expressão pela manhã, que até cunho teológico tem isso. No Antigo Testamento, uma ênfase, não estou dizendo que é, mas uma ênfase em obras, em trabalho, em lei. Cumpre-se o bom serviço de 6 dias e 1 descansa. No Novo Testamento, a extrema graça do Senhor. Descansa o primeiro dia, o dia do Senhor. O domingo, o Dominus, o dia do Senhor. Descansa e creia nele, cultue ao Senhor. E pela graça, trabalhe os outros 6 dias. Não estou abordando isso como extremo teológico. Estou apenas dizendo que como ênfase nos faz lembrar e entender a beleza da graça de Deus. Só que neste momento, não era o primeiro dia da semana, era o sábado mesmo, é Antigo Testamento. Só que estava deturpado. E veja por quê. Está aqui nos versículos 15 ao versículo 23. Naqueles dias, eu estou narrando aqui o que Neemias escreveu. Naqueles dias, via em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes, e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem. E determinei que não se abrissem as portas, obviamente, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. O ponto extremo aqui é um mandamento descansar no sábado? Sim, é um mandamento. Só que o extremo da ganância, o extremo da sociedade fez desse dia um dia de comércio. Porque usava a presença do povo e fazia daquele momento um momento para alto faturamento. E então Neemias lança uma nova lei aqui. A lei de Deus, o cumprimento da lei de Deus. Se está escrito isso no mandamento, cumpra-se e ponto final. É uma lei nomista. É a defesa da lei, porque ela é lei só. O extremo feria a lei.
geravam antinomismo pelo lucro. Irmãos, não é muito raro ver pessoas abrindo mão dos mandamentos pelo lucro. Mas aqui nós temos um protestante, irmãos. O texto diz: protestei contra isso. O Senhor antes do lucro. Irmãos, essa ainda é uma bandeira dos protestantes. O Senhor antes do lucro. Ainda é. Embora eu entenda e respeite os tempos atuais são tempos um pouco diversos, democráticos demais. E talvez muitos tenham ideias muito diferentes sobre isso. E talvez muitos digam, para esteja claro no seu coração, não, primeiro o lucro com Deus. Mas primeiro o lucro, eu digo, Deus. Primeiro Deus. E se não tiver lucro, permaneça com Deus. Porque o lucro só te leva até um lugar. Chega um momento que o lucro não te leva mais. E aí? Tem pessoas apostando no lucro, esquecendo-se que dependem verdadeiramente do Deus, que é o Deus do descanso, o Deus do sábado. Eu volto a falar sobre isso à frente. Aqui nós temos novamente uma ideia clara, o restabelecimento da moral, da lei, o restabelecimento do ensino, porque a palavra de Deus diz, cumpra-se e ponto final. Note que Neemias está sendo muito intolerante contra os extremistas que negligenciavam os mandamentos. Irmãos, os mandamentos continuam. Qual é a nossa postura em relação aos mandamentos? E eu vou propor uma intolerância aos extremistas que aboliram os mandamentos da lei moral. A lei moral não é para a salvação, mas a lei para os salvos é uma alegria obedecer. É muito estranho um salvo fora da lei. É muito estranho e esquisito um salvo que não se importa em ter outros deuses com ele. É muito estranho um salvo que não se importa com a santidade de Deus. É muito estranho um salvo que não leva em consideração aquilo que foi e é e sempre será enquanto o povo existir, uma linha mestra por onde nós andamos, sempre olhando para ela. A lei moral não é para a salvação, mas o salvo precisa encontrar prazer no cumprimento dessas leis. E não se acostumar com a estranheza às instruções de Deus. Porque os mandamentos sempre serão uma lista de instruções amorosas de um pai que quer ver o seu filho andando no melhor dos caminhos. É isso que Neemias faz. Neemias faz uma última ação, e talvez esta, que vai exigir de nós, inclusive, compreensão da época para termos uma aplicabilidade aos dias atuais. Porque dos versículos 23 para frente, nós vamos encontrar Neemias praticando a renovação da família. E ele estabelece uma lei anti-idolatria aqui. Eu já falei disso no começo. E agora Neemias retoma com uma das atitudes mais drásticas, talvez, de Neemias. Vou ler. Versículo 23 para frente. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita, não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo o Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus?
casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalá, o horonita, pelo que eu afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Meus irmãos, a questão aqui não era apenas uma defesa só nacionalista. Não tinha a ver com xenofobia. Não tinha a ver com aquela nação ou esta nação. A questão não era exatamente nacionalista, nacional. A questão era maior e mais profunda, bem mais profunda. A questão tinha a ver com o regime teocêntrico de Deus estabelecido para o seu povo. Tinha a ver com o nascimento de uma família onde homem e mulher adorassem a Deus. E não só um adorasse e o outro não. A ponto que quando Neemias olhou aqui para a situação, ele viu que muitos tinham se casado com as Doditas, porque Asdod era uma cidade à distância, e outros tinham se casado com Amonitas e Moabitas. Eu não tenho tempo para ir ao fundo nessa raiz, mas vou pontuar para vocês quem são os Amobitas e os Moabitas. São filhos de Ló. Ló, o sobrinho de Abraão. Ló é uma pessoa que nós precisamos sempre analisar as suas atitudes. Porque quando ele estava com Abraão, quando ele se separa de Abraão, ele vai para perto de uma cidade, Sodoma. E Ló passa a morar em Sodoma. Chega a ser preso em determinado momento morando em Sodoma. De Sodoma e Gomorra, aquelas terríveis cidades. Ló parecia conviver bem com aquilo. Vivia lá dentro. Em determinado momento, Abraão precisa resgatá-lo das mãos de inimigos. E quando, no momento em que Deus vai destruir aquele local, perde a sua mulher, num ato de infidelidade ao Senhor e de desobediência, a ordem era saia e não olhe para trás, ela olha e morre. E Ló segue com as suas duas filhas. Isso tudo está narrado em Gênesis, nos capítulos 14, para frente, até o capítulo 19. Gênesis 19 e 26 é o final. E lá, Ló com as duas filhas, em determinado momento Ló está de noite, as filhas têm relação com o pai e elas geram filhos. E são estes os Amonitas e os Moabitas. E havia uma ordem que nós já vimos aqui no começo da meditação. Parece que Deus não concordou com isso, não gostou disso, e este povo contendeu com o povo de Israel o tempo inteiro. Os filhos de Ló não foram fiéis ao Senhor, foram idólatras. Adoravam vários deuses que eles mesmos criaram. E era um povo que fazia mal ao povo de Israel, porque Israel adorava ao Senhor, a começar em família. Mas quando se casavam, e aqui o texto chega a dizer que até a língua era misturada, Deus não ficava em segundo plano, Deus nem entrava no plano. E esse é um ponto muito sério. A renovação da ordem semítica, a renovação da família como núcleo adorador. E nesse momento, Neemias faz isso. Agora tem um aspecto. Neemias não separa as famílias. Neemias reage duramente contra aqueles que vão encontrar marido ou esposa longe dos caminhos do Senhor. Pegou até pelos cabelos, diz o texto. Chegou até a espancar alguns. Mas ele diz, não deem seus filhos e vossas filhas mais, não cometam esse mal de novo. Aqui talvez tenha uma aplicação para os dias atuais. Porque, irmãos, a instrução acerca de casamento misto continua. O cristão deve procurar
constituir uma família cristã. O cristão deve procurar entre os arraiais cristãos quem será o seu cônjuge, porque não é só uma questão de encontrar uma pessoa para amar. A questão é fazer da minha casa uma casa de adoradores, porque o Senhor procura adoradores. Nós lemos no começo do culto que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, Deus não procura adoradores primeiramente na igreja. Deus procura adoradores na sua vida, como eles vivem na sua casa, que é onde nascemos, crescemos, nos fortalecemos, nos desmembramos da casa do nosso pai e da nossa mãe, deixamos pai e mãe, nos unimos a uma outra pessoa, nos tornamos uma só carne com ela. Ora, se nos tornamos uma só carne com ela, porventura dividiremos os deuses? Porventura, há unidade entre o Senhor Deus de Israel e os deuses criados atualmente? Porventura há unidade entre Deus e o hedonismo? Que são aquelas pessoas que adoram a si mesmas, vivem pelo prazer, não conseguem viver sem o prazer, não encontram significado para a vida se não estejam no ápice do prazer e buscando sempre mais um pico de prazer. É disso que Neemias está falando. A questão é que se a casa não for adoradora, a igreja não será. A questão é que se o homem não for um homem segundo o coração de Deus com a sua esposa, e se a esposa não souber como deve ser a sua vida dentro de casa, esse casamento sempre será um casamento aquém da adoração. Porque a gente não adora ao Senhor só fechando as nossas mãos, fechando os nossos olhos e fazendo uma oração. A gente adora ao Senhor pela responsabilidade da obediência. O pai como pai, a mãe como mãe, os filhos como filhos, cada um debaixo do rol a que foi designado. Meus irmãos, Neemias está trabalhando e quer renovar a família. Por isso, a aplicação para os dias atuais, talvez entre nós, pessoas que vivam com um casamento misto, ou na iminência até de ter um casamento misto. Primeiro, aqueles que estão na iminência de ter um casamento misto, eu tenho que dizer, eu sou intolerante ao casamento misto, porque ele é um extremo. Ele é um extremo. Agora, pode ser que já estejamos vivendo dentro. Então separa, reverendo? Não. Mas faça todo o esforço para seu filho e sua filha não cometer isso também. É o que Neemias fez. Veja uma misericórdia de Neemias. Foi mais longânimo do que foi Esdras lá atrás, que fez muito pior. Pelo zelo, pela santidade. Porque, meus irmãos, se Deus não for adorado dentro da nossa célula primeira, a célula madre, se não for lá na nossa casa, é muito difícil vivermos uma adoração fora da nossa casa. É muito difícil. Quero nisso incentivar aos jovens que estão dando passos. Vejam que Neemias se preocupou com a família. Preocupe-te também, em nome de Jesus, para o teu bem. Está vivendo uma situação, vamos imaginar, alguém é cristão, sua namorada não é cristão. Deixa eu falar para a namorada que não é cristã ainda. Seu namorado, seu noivo, talvez tenha sido complacente em namorar contigo, porque você não é cristã ou cristão. Valorize isso. Agradeça isso. Retribua isso. Ore ao Senhor. Porque talvez num quadro de exceção você seja alcançado pelo Senhor. Talvez num quadro de exceção e na misericórdia de Deus, Deus lhe dê a graça de esse namorado, noivo, dessa namorada ou noiva, que está em relação com você, ser aquele que santifica a tua vida. Não resista. Talvez o Senhor, na sua misericórdia, está alcançando você. Agora eu não posso dizer que é a regra. Não é a regra. Não é a regra. Não é a regra e pronto. A regra é o que está aqui no texto.
A regra é para que a família seja o núcleo da adoração, e Neemias faz isso de maneira extremamente objetiva, porque o que Neemias tem em mente, meus irmãos? Neemias tem em mente o sistema teocêntrico. Deus é o Senhor da família. Por isso nós, pastores presbiterianos, somos instruídos a não fazer casamento misto. Nós fazemos casamentos de cristãos, de membros da igreja e de cristãos. Isso deve nos levar, e eu falo isso especialmente aos jovens que estão constituindo família, e ontem à noite nós fizemos um casamento, e nesses 2 anos que eu estou em Santo Amaro, eu acho que já são uns 6 ou 7 casamentos, e sei que tem mais uns 4 ou 5 agendados aí para o ano de 2014. Como o povo gosta de casar, né, Braga e Maiara? Ok. Mas graças ao Senhor, eu tenho visto isso, o nascimento de famílias adoradoras, irmãos. E louvo a Deus pelo tempo que o Senhor ainda está nos dando e por aqueles que ainda não encontraram o seu cônjuge. Estou olhando aqui para 1, 2, 3, Daniel, Léo e tal. Irmãos, mais do que uma pessoa para amar, alguém para adorar com você deve ser o seu alvo. É muito difícil, meus irmãos. Isso é só obedecer às Escrituras. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor, ao trabalhar com a nossa vida, nos ajude a partir de um homem como Neemias e do zelo que Neemias tinha pelo Senhor, a refletirmos: tolerância ou intolerância? Eu vou propor de maneira firme a intolerância aos extremos. Não seja um complacente com os extremos. Ofende ao Senhor, não seja tolerante com isso. Sua família está sendo atacada, não seja tolerante com o ataque, achando que o tempo é o Senhor de tudo. O tempo não é Senhor de nada. Deus é o Senhor. Só Ele é Senhor. E exige que as suas instruções sejam cumpridas. Tolerância ou intolerância? Eu volto ao exemplo de Paris. Eu sou um intolerante, tanto para com os extremistas das armas, quanto com os extremistas dos lápis. Eu acho que tem um meio termo de moderação, que olha o que o Senhor espera de mim. E então, não estarei debaixo, não serei obrigado a concordar com um extremista da vingança e nem com um extremista da inconsequência. Eu sei que numa situação como essa é mais fácil escolher um dos dois lados. Eu sei. Mas eu estou propondo um terceiro lado. O lado daquele que olha para as duas situações e consegue se manter debaixo da lei do seu Senhor. É difícil obedecer à lei do Senhor? Irmãos, não deveria ser para nós, os que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, e nos alegramos nas boas instruções do nosso Pai. Nos alegramos ou não nos alegramos nas boas instruções do nosso Pai? Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, tenha misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Vou orar, já convido o grupo de louvor, nós vamos ter uma canção ainda para encerrar o culto. Poderoso Deus, grande e maravilhoso é o Senhor, tão amoroso quanto justo, instrutivo em todas as situações, para os tempos de Neemias, para os nossos. Senhor, os extremos estão sempre diante de nós, como males que nos agridem. Agridem a fé, agridem a honra, agridem a ética. Os extremos vêm para dizer que pela força se estabelece um novo paradigma. Não se estabelece um novo paradigma para o teocentrismo. Não se estabelece com a busca pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade, a paz mundial se
esta paz não for buscada diante do Senhor, não se consegue nem numa nação, quanto mais no mundo. É fato, Senhor, que muitos têm se levantado nestes dias, e eu louvo a Deus, entre nós aqui nessa noite, alguns têm postado nas suas redes sociais menções muito equilibradas sobre essa situação. Mas quando olhamos para o mundo como um todo, nós encontramos apenas pessoas em um dos dois lados que os olhos humanos veem, enquanto parece existir um outro ponto de visão, mais difícil, visto pela fé. Mais difícil, porque é pela fé. Senhor, dá-nos os olhos do Senhor, para que possamos fazer as leituras adequadas dos tempos mais antigos, como dos tempos atuais. Dá-nos a condição de nos voltarmos ao Senhor, aqueles que talvez vivam neste momento uma situação de estarem ausentes do Senhor. Dá-nos o privilégio de voltarmos deste extremo da ausência do Senhor, da distância do Senhor. Dá-nos o privilégio de voltarmos para perto do Senhor, porque longe do Senhor sempre será local de escuridão, de extremismos em todas as áreas da vida. Longe do Senhor, eu sou o Deus da minha vida. Mas perto do Senhor, eu sou uma pessoa muito pequena, porque o Senhor é grande. Então, Senhor, aqueles que nessa noite talvez entendem que estar perto do Senhor é o local mais seguro para se estar, e que todos os extremos devem ser evitados, e inclusive, repensarmos a nossa tolerância para com os extremos, a minha oração é que o Teu Espírito haja para trazer paz aos nossos corações. Talvez seja uma noite de decisões. Talvez seja um tempo de decisões. Ajuda-nos nisso, Senhor, porque nós sabemos que aonde o Senhor põe a Tua mão, ali é lugar de bênção. Nós já cantamos que queremos ser bênção. Nós já louvamos ao Senhor, que o Senhor é o nosso Rei sublime. Mas se o Senhor é o nosso Rei sublime, então o Senhor precisa reinar em todas as áreas da nossa vida. Não somente quando abrimos a Bíblia, a começar lá na nossa casa. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.